vez más, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de una análisis crítica del tratamiento primario de la obesidad por la vía endoscópica. Y vamos a hablar en portugués, en portuñol, porque hasta hoy no he aprendido español. Entonces, seguimos con los mismos erros de siempre. É interessante que a obesidade é uma enfermidade crônica, recidivante, que produz enfermidades cardiovasculares, diabetes mellitus e enfermidade do hígado grasso não alcoólico. Por que é importante começar com a charla com esta posição? Porque se vamos tratar de uma enfermidade crônica, temos que ter em conta que não há a melhor técnica para se tratar a obesidade que se consagra e que deva estar sempre em voga como a opção principal. Temos em conta que há diferentes índices de massas corporais e que vão estar agregadas a outras patologias em decorrência da obesidade e que, para tanto, temos que individualizar cada paciente para decidir qual é a melhor opção que devemos fazer. Sem dúvida, que as pessoas que têm um índice de massa corporal muito elevado, o tratamento segue como sendo a principal forma de tratamento. Sin embargo, o adivinamento da terapia bariátrica endoscópica minimamente invasivo ha cambiado o paradigma do tratamento a procedimentos menos invasivos e rentáveis, com complicações mínimas e tempo de recuperação que são os preferidos por los pacientes. Sempre que o endoscopista habla, sempre quer chamar a atenção de um procedimento minimamente invasivo e que tenha menos complicações. Isto não significa que é a melhor opção para o paciente. Temos que ter sempre em conta qual é a melhor opção que vai trazer melhor benefício para a pessoa. Os procedimentos endoscópicos estão surgindo, mas hasta hoje, vou mostrar para você, não temos um procedimento endoscópico que seja o melhor procedimento endoscópico, porque, como falei há pouco, tem que ter em conta a condição clínica e as comorbidades que essa pessoa tem. Onde se põe a endoscopia bariátrica? Está muito claro que a endoscopia bariátrica tem um papel decisivo para tratar as complicações da cirurgia bariátrica e principalmente as terapias revisionais. Pero quando vamos falar de terapias primárias, estamos em uma localização entre as medicações e a cirurgia. E vamos demonstrar a você como nós pensamos que devemos tratar a terapia primária. Se vamos pensar em fazer algum procedimento estômago, estamos pensando em fazer algo que seja restritivo. E, portanto, estamos focando em la obesidade. Se vamos pensar em algo que vai cambiar a questão hormonal, que são as terapias do intestino delgado, vamos, portanto, trabalhar com as pessoas que vão desenvolver síndrome metabólica, que vão desenvolver a diabetes. E vamos, portanto, separar onde vamos tratar simplesmente a obesidade e como vamos tratar a pessoa que tem obesidade e comorbilidade. Balões. O que passa com os balões? Já tem muitos anos, não? E há diferentes balões, e agora há também os balões deglutibles. O que passou ao longo do tempo com os balões? Se vamos pensar em eficácia, temos que ter em conta que os balões são uma muito boa opção, porque você tem uma perda de peso significativa ao redor de 12 a 15%. Pero, se vamos pensar em segmento tardio, os balões intragástricos vão falhar, porque depois de 4 anos, solamente 18% das pessoas mantém uma perda de peso que seja superior a 10%. E os balões intragástricos têm efeitos adversos, não? Temos sempre a opção que é a menos invasiva, pero como você tem diferentes modelos de balões intragástricos, você também tem complicações decorrentes destes diferentes modelos.
Então, apesar de ser um procedimento seguro, não está exento de complicações graves, como perfuração e hemorragia. Falar um pouco de gastroplicatura, há pouco assistimos à palestra de Caramés, que foi uma excelente palestra, mas vamos pensar um pouco sobre a gastroplastia, uma posição da sutura e também da aplicatura, que são procedimentos distintos. Ao longo do tempo, o primeiro procedimento foi uma endoluminal, uma gastroplastia vertical, no ano de 2008, que os resultados, a princípio, não foram muito bem, porque a máquina que se utilizava de sutura não fazia a sutura fulficans, solamente a profundidade estava cerca da muscular da mucosa, mais que a submucosa, e se tinha uma perda dessas suturas. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento de outros equipos, como aqui demonstrado, no sistema de Apollo, os resultados foram muito interessantes e passaram a ser aplicados de uma maneira muito adequada. O que passa quando se faz a gastroplastia endoscópica? Você tem uma redução do tamanho do estômago, mas isto é eficaz, reduzir o tamanho do estômago? Quando vamos avaliar o esvaziamento gástrico, se tem efetivamente uma alteração, portanto, a pessoa vai se manter com saciedade prolongada e vai ingerir uma quantidade muito menor de alimentação. E isto é interessante porque é o objetivo do trabalho. E quando nós vamos demonstrar se a saciedade se mantém, vamos observar que, a princípio, os resultados são muito interessantes porque você controla a saciedade do paciente. O problema são os resultados tardios, essas pessoas que fazem a gastroplastia endoscópica. Mira, acá é um estudo que nós outros estamos envolvidos, em que é feito envolvendo quase que 200 pacientes com sobrepeso e obesidade, e fomos avaliar o que passaram com estas pessoas ao longo do primeiro ano. Mira que é interessante, porque os resultados iniciais são muito animadores, não? Se mantém uma perda de peso ao redor de 20 a 22%. E isto agregado a complicações muito bajas da hemorragia e também como complicações de coleção perigástrica, que se trata, em geral, com tratamento clínico, com antibiótico terapia e com uma quantidade pequena de gente necessita uma abordagem quirúrgica. Como nós vamos ver ao longo do tempo, qual era o resultado que se tem? Mira que com 18 meses você mantém a perda de peso. Só que esta perda de peso, ela é uma perda de peso não muito distinta de los balões. Os balões perdem ao redor de 12 a 15%. A altura se perde de 18 a 22% nos melhores trabalhos. E acá há uma infinidade de problemas, porque se cambia a técnica, não se tem uma técnica que seja a mais efetiva, pero, sem dúvida, de todos os métodos para a perda de peso, portanto, a gastroplastia endoscópica é o que ha demonstrado o melhor resultado. E para quem devemos fazer a gastroplastia endoscópica? Eu creio que as pessoas que têm indicação clara de cirurgia não devem fazer o procedimento endoscópico. Isto é algo controverso. Há colegas que fazem o procedimento em pessoas com índice de massa corporal arriba de 40, quando eu creio que neste sítio se deva fazer um tratamento que seja duradouro, e aí é a cirurgia que deve ser realizada. No entanto, há muitos colegas que fazem o procedimento em pessoas com índice de massa corporal e com comorbilidade por tratamento endoscópico. Eu creio que isto não é a melhor opção, mas é uma opinião de ordem personal. Vamos comparar o passou com a gastroplastia e com os balões. Mira que o resultado de 6 meses com a gastroplastia era ao redor de 15% da perda total, perda absoluta de peso, enquanto que os balões são de... E depois, com 18 meses, de 17,85 contra 6,39. Passou acá, é que a gastroplastia tem os resultados
más duradoras que o balão intragástrico. Isto é verdade. Isto é interessante. Por isso que creio que se você for indicar a gastroplastia em pessoas que têm índice de massa corporal hasta 35%, provavelmente a opção da gastroplastia seja superior. Pero por que vou fazer uma gastroplastia numa pessoa que tem sobrepeso? Nessa circunstância, eu creio que seja melhor utilizá-lo, porque vamos mostrar ao longo do tempo que se o tratamento endoscópico não deva ser utilizado de forma isolada, e sim agregar também a terapia clínica às necessidades de medicações que estão surgindo cada vez mais com resultado muito interessante. Então, há também diferentes modelos de máquinas de sutura. Acá demonstra usted o pose, que é solamente de la aplicatura. Os resultados são pouco inferiores ao que ha sido demonstrado com a técnica de la gastroplastia convencional, o sistema de la Polos, não? Pero é uma maneira também muito interessante. Este é um procedimento feito por Chris Thompson e pelo Diogo Moura, num evento organizado por nós outros em Brasília. Toxina botulínica. Para que serve a toxina botulínica sob o ponto de vista da saciedade para a perda de peso? Não serve para nada. Esqueçam a toxina botulínica. Há publicado muitos artigos sobre isto, principalmente em pessoas que vão fazer no tratamento quirúrgico e que você necessita que aquela pessoa perda 10% do peso para melhorar as condições clínicas. Nesta circunstância, talvez a toxina botulínica possa contribuir, mas não contribui para todas as pessoas. No estudo feito por nós outros, não encontramos diferença, embora tenhamos pessoas com um resultado muito interessante e outras pessoas com nenhuma modificação. Então, a toxina botulínica para a obesidade se deve esquecer por completo. E também nós outros fizemos um trabalho direcionado por la ultrassonido endoscópico para que tenha a convicção que está injetando a toxina botulínica em la capa muscular. Não cambiou nada também. Portanto, não serve para nada. E é muito custoso. Vamos falar um pouco agora sobre a terapia do tratamento da diabetes. O que a endoscopia tenta com o tratamento endoscópico? Tenta replicar parte do que se obtém com o tratamento quirúrgico. E, para tanto, a ideia é fazer a exclusão do duodeno. E por quê? Porque quando você faz a exclusão do duodeno e você faz com que o alimento muito mais rápido às porções distal do intestino delgado, você vai estimular a produção de los hormonas. E isto interfere com a produção do GLP-1, que vai atuar sobre a saciedade, sob o ponto de vista no estômago, gástrico, vai também estimular a produção de insulina e vai fazer a liberação da insulina produzida pelo pâncreas. E com isto se controla a obesidade e controla a diabetes. Isto é um dispositivo que o nome é Endoberry, que nada mais é do que um bypass endoscópico. Você tem um stent na porção proximal e tem uma capa plástica de 62 centímetros e que, portanto, vai pôr em jejum e vai deixar fixado o stent em duodeno. E com isso, não vai ter contato com as secreções biliopancreáticas, não vai ter contato com a mucosa duodenal. O alimento vai passar direto e vai chegar mais temprano às porções distales do intestino. Isto é um estudo feito por nós outros que, para nossa surpresa, demonstrou um excelente controle da diabetes com uma barra de 2,3 da hemoglobina glicosilada. No entanto, por ser um stent, tem todas as complicações que os stents têm, como migração, sangrado, vazamento, perfuração. E por este motivo, se sacou do mercado o Endoberry e agora está volvendo em um estudo de mais de 500 pessoas nos Estados Unidos.
Este é outro dispositivo que está em voga na literatura atualmente, que é a duodenal mucosa resurface, em que o conceito é hablar a mucosa duodenal para que aquela mucosa duodenal que tem toda a característica para a diabetes possa ser modificada pela original e, com isso, diminuir a intolerância à glicose. Este é procedimento que nós realizamos em Hospital de Clínicas e que publicamos em um estudo internacional, em que o resultado não foi tão adequado como nós gostaríamos. A perda de peso com esse procedimento é ridícula, pero o controle da diabetes se cambia muito pouco. Quando publicamos esse trabalho, discutimos que o efeito é muito baixo e que provavelmente não sei se deveríamos fazer este procedimento sem que possamos tentar agregar algo a mais do que solamente este procedimento de ablação duodenal. Então, aí ser discutido, pero é o que mais se habla hoje em dia, são as terapias de ablação da mucosa gástrica e duodenal, que vou mostrar um pouco mais adelante. Todas as terapias que hablamos hasta agora têm nível de evidências interessantes, porque a grande maioria são meta-análise de estudos randomizados, demonstrando efetividade, como o balão intragástrico, da falha da toxina botulínica e também de buenos resultados com o Endoberg. Pero mira que quando vamos falar da evidência por la sutura endoscópica, os trabalhos são trabalhos de cortes, portanto, têm uma baixa evidência. Então, necessitamos ter melhores estudos da gastroplastia para poder ter uma opinião muito adequada a respeito de sua efetividade. E os segmentos que temos hasta hoje são segmentos muito curto prazo. Vamos pensar no futuro. Qual é o futuro da endoscopia bariátrica e metabólica? A respeito de novos dispositivos e técnicas e também de terapias combinadas. É dispositivo, também é stent. Este dispositivo exerce uma pressão sobre o esôfago distal e cárdia e também no fundo gástrico, induzindo saciedade e plenitude. Inclui uma sobre a base de signos neurohormonais. Isto é comercializado com o nome de FullSense. Na verdade, não está sendo comercializado ainda, é da casa Boston Scientific. Tem uma experiência interessante nas pessoas de Argentina. Há grupo que está focado para o desenvolvimento desse dispositivo, pero este dispositivo não é novo. Isto começou há mais de 10 anos e hasta agora não é sido comercializado. Portanto, provavelmente temos problemas sobre esta técnica. Eu tenho experiência. Se vamos imaginar o mesmo princípio Endoberg, que são o bypass endoscópico, há modificações como o Visera, o Metamodics e o Island TX. A diferença, o Visera e o Metamodics têm a ideia de o dispositivo em lo píloro, na região antral, minimizar o risco que há quando se põe um Endoberg em lo bulbo duodenal. Em verdade, estes dois dispositivos têm uma taxa muito elevada de migração, 100%. Portanto, não se pode utilizar este dispositivo. O Valent TX também é dispositivo que a primeira publicação é de 2008. Estamos em 2023 e hasta hoje não ha sido comercializado. Portanto, também não deva ser dispositivo muito tranquilo, porque acá você vai fazer a fixação no esôfago e vai, portanto, excluir por completo a parte gástrica e duodenal. Isto tem outros envolvimentos. Isto também vai interferir com a capacidade funcional de tensão da transição esôfago-gástrica. Portanto, estas medidas, em verdade, ainda têm sido demonstradas como eficazes. A respeito da terapia ablativa, mostramos para você o duodenal mucosal resurface e também há o Diagon, que é por laser, e também por eletroporação.
Estes são dispositivos que não têm grandes estudos e não han sido comercializados, mas são novos, estão numa fase de desenvolvimento. Há também a desvitalização da mucosa gástrica. A ideia é utilizar o dispositivo da marca Herbe, que se utiliza para fazer a ablação da mucosa de Barrett, e fazer isto em la câmara gástrica, em 2 a 3 sessões, hasta que se faça a ablação e a desvitalização da mucosa gástrica em fundo e corpo. Isto é algo, a princípio, agressivo, e também temos que compreender o que vai passar com a secreção gástrica, e como isto não é uma ablação por completo, não se abla toda a mucosa, os estudos iniciais feitos em não humanos há demonstrado que se mantém a secreção gástrica necessária para as alterações de pH, que são muito significativas em todo o processo da digestão. Então, isto é algo novo que vamos começar em Hospital de Clínicas agora, no próximo mês. Há também estente intragástrico, que é imã. Mira onde vai a capacidade de desenvolvimento dos humanos, não? Então, agora você põe imã e você vai transformar este balão de posição por um determinado período de tempo durante o dia. Você chega em sua casa, pega o imã e traciona, mantém em fundo gástrico, isto vai interferir com a saciedade. Me parece um pouco ilusório, pero não sei se isto vai ter futuro, pero é o que tem de novo, não? Há também a sutura por robótica. Isto é muito interessante. As primeiras publicações de endoscopia robótica foram feitas por Diogo Moura, que ha desenvolvido uma equipe junto com Chris Thompson, em Brigham Hospital, em Harvard, mas se tem muita dificuldade para fazer a utilização, porque há que desenvolver máquinas para trabalhar por endoscopia. Pero o futuro é fazer os procedimentos de ressecções, os procedimentos de sutura, de uma maneira muito mais complexa, controladas por la robótica. Isto é algo que vem a trazer, provavelmente, um novo aspecto de tratamento ao longo dos próximos anos. Este é um dispositivo interessante. Este é um dispositivo em que se associa o balão com a exclusão do duodeno. Isto é interessante, o nome é o sleeve balloon, que é uma manga gástrica. Isto não ha sido comercializado até hoje, mas quando se compara com os estudos que ha hecho, os resultados são muito similares aos resultados que se obtêm com o bypass gástrico. Não sei se isto é verdade, porque isto são resultados de curto prazo. E se vamos fazer qualquer técnica e vamos avaliar os de 3 e 6 meses, sempre vamos ter bons resultados. O importante é que vai passar depois de 1 ano e de 2 anos. Pero isso me parece interessante. De qualquer forma, não deve ser tranquilo para a pessoa ter algo em que vai estimular a contratilidade, a semelhança que ocorre com os balões intragástricos numa fase inicial, e depois, imagina que você vai se alimentar, que isto vai passar por um conduto, por um orifício dentro da cavidade gástrica, para depois ter exclusão no duodeno. Fisiologicamente, não me parece ser muito sencillo. Que é de maior interesse agora são as terapias combinadas, associar tanto o tratamento endoscópico de diferentes modalidades, pero principalmente com as medicações. Hoje em dia, há se demonstrado quando você associa o tratamento endoscópico com as drogas, você tem uma associação de resultados. E, para tanto, se você for avaliar somente o uso da liraglutida e o uso da liraglutida associado ao procedimento endoscópico, o resultado é muito melhor. Isto é o futuro. Então, como uma mensagem a reflexionar em casa, o trato gastrointestinal desempenha um papel importante no peso e na regulação metabólica. As terápias metabólicas endoscópicas estão em constante desenvolvimento
incluindo dispositivos com uma ampla variedade de mecanismos de ação. Desempenhará um papel importante no tratamento da obesidade e suas complicações metabólicas. Abordagem personalizada, terápias combinadas e abordagem multidisciplinar são as claves para o êxito do tratamento. Portanto, não se pensa em tratar uma pessoa de obesidade solamente com as técnicas endoscópicas. Tem que compreender que a pessoa necessita de abordagem multidisciplinar para que você possa melhorar ainda mais os resultados quando você tem as técnicas de formas isoladas. Graças pela atenção de todos.